Irmãos, quero convidá-los a abrirem a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Faremos a leitura dos versos de 1 até o verso de número 8. Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por termos o privilégio de adorá-lo e agora, Senhor, na exposição da Escritura, que ao expor a Escritura, como o Senhor já tem falado ao meu coração, que o Senhor também fale ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos refletir e ouvir da voz de Deus sobre esse tema, entre a promessa e a resposta. Entre a promessa e a resposta. E é interessante, meus queridos, que existe um espaço na nossa vida cristã que quase ninguém gosta de habitar. Esse é um lugar que eu não gosto de estar, que você não gosta de estar. Por quê? Porque é o espaço entre a promessa e o espaço entre a resposta. Entre aquilo que Deus disse e aquilo que ainda eu não vi acontecer, que você não viu acontecer. Entre aquela oração feita e a justiça que se manifestará ou se manifesta. Entre o clamor e a intervenção. E esse espaço, este lugar entre a promessa e a resposta, ele parece desconfortável muitas vezes. E por que é desconfortável, meus irmãos? Porque ele gera perguntas. O nosso coração começa a fazer perguntas. Esse espaço, ele expõe dúvidas do nosso coração. E ele testa as minhas e as suas convicções. Aquilo que de fato você diz crer. Entretanto, é nesse intervalo que muitas pessoas começam bem, mas poucos permanecem firmes. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 18, no verso de 1 a 8, nós temos uma palavra para esse intervalo. Jesus, ele não conta essa parábola para curiosos, mas ele conta para discípulos. E Lucas, ele deixa claro algo muito específico para nós. Ele mostra qual é o seu propósito, que ele quer mostrar a nós aqui. Ele ensina que eu e você, nós devemos orar sempre e nunca esmorecer.
Nós devemos orar e nunca esmorecer. Este é o propósito daquilo que Lucas ele vem falar a nós aqui neste momento. E ele quer que nós entendamos isso. Então, o texto aqui, embora ele tenha esse propósito, ele não fala somente sobre oração. Ele é sobre este intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre a confiança no Senhor quando tudo parece silencioso, quando o céu está em silêncio. Então, meu querido, eu chamo você a prestar atenção, a entender aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, para que você possa, de fato, compreender aquilo que o Senhor quer entre o já e o ainda não. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, e nós temos exposto este Evangelho, nós vimos que até o capítulo 17, Jesus ele está resoluto em ir a Jerusalém, para que ele de fato vá à cruz, para que ele vá até o Calvário, e ali ele entregue a sua vida por nós, e ele derrame o seu coração por nós. E é interessante que neste caminho da salvação, no caminho da redenção, no caminho para Jerusalém, nós vemos agora a nossa fé sendo aqui exposta, e o Senhor Jesus ele fala para nós como nós devemos viver e mostra que essa fé ela é testada. Mas Jesus, ele fala até o capítulo 17 sobre os dias do Filho do Homem. E ele alerta sobre um julgamento, ele alerta sobre sofrimento, ele alerta sobre vigilância. E o cenário que nós vemos aqui, ele é um cenário escatológico. É um cenário que aponta para o fim dos tempos. Mas algo que está muito claro é que o reino já foi inaugurado, mas ainda não consumado. E então, Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus vai trabalhar agora exatamente neste ponto, sobre o reino inaugurado e ainda não consumado. Como que nós vivemos nesse tempo? Como que nós esperamos? Como viver enquanto eu espero? Como é a minha vida entre o já e o ainda não? Como permanecer fiéis enquanto a justiça final não se manifesta de forma plena? E a resposta de Jesus é muito clara. Ore. Espere orando. Persevere. Continue perseverando. E não desista. Creia na promessa. A nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus acontece nesse intervalo. Dessa forma, eu quero olhar com você para esse texto e ver aqui em primeiro lugar que entre a promessa e a resposta, a fé, ela persevera em oração. A fé persevera em oração. Veja o que diz o verso primeiro. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O texto ele começa com uma explicação inspirada do próprio evangelista Lucas. E o propósito aqui é duplo. Orar sempre e nunca esmorecer. E a palavra que é traduzida aqui por esmorecer, ela carrega a ideia de perder o coração, de desfalecer interiormente, de abandonar a esperança. Jesus, ele não está ensinando uma técnica de oração. Porque às vezes você vê por aí, em muitos lugares, as pessoas ensinando técnicas de como orar. Jesus não está fazendo isso. Mas ele está formando resistência espiritual. Ele está dizendo, ore continuamente. Ore o tempo todo. E o verbo orar aqui está no tempo que indica uma prática contínua. No português nós não gostamos muito dos gerúndios, né? Mas aqui a ideia é uma oração contínua. O tempo todo, orando, sem cessar.
Mas não se trata, veja, de uma intensidade ocasional, mas de constância. A oração constante, ela expressa, sabe o quê? Dependência contínua. Quando você ora continuamente, constantemente, você está derramando o seu coração na presença do Senhor e dizendo assim: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor para todas as coisas, para tudo aquilo que eu faço. E quem para de orar, não necessariamente deixou de crer, mas começa a olhar para outros lugares. E esse é o movimento do meu coração, esse é o movimento do seu coração. Nós, naturalmente, somos incrédulos, porque a fé, como eu tenho dito a vocês aqui, não é algo natural a nós. Fé é dom de Deus, é Ele que dá. Então, é natural para nós começarmos a olhar para outros lugares, começar a escutar outras vozes e, consequentemente, oramos menos. E quando oramos menos, confiamos menos. João Calvino, o grande reformador, ele diz o seguinte: a oração é o principal exercício da fé. E é por ela que diariamente recebemos os benefícios de Deus. Eu me lembro de um professor meu do seminário, o reverendo Hermes Tenmaia Pereira da Costa, já esteve aqui na nossa igreja uma vez, e ele, falando sobre isso, ele dizia o seguinte, que quando nós oramos, é como se o Senhor ele vai nos abençoar pela graça comum, mas quando nós continuamos em oração, é como se Deus abrisse a sua mão e derramasse as bênçãos gloriosas sobre nós. Quando nós não oramos, o Senhor ele segura essas bênçãos. Veja, a oração é o principal exercício da fé, e é por ela que diariamente recebemos o quê? Os benefícios de Deus, diz João Calvino. Então, Calvino ele está afirmando aqui que a oração não é um complemento da fé, mas é a sua expressão principal. Por isso, o Senhor Jesus está dizendo aqui, no verso 18, no capítulo 18, verso 1, ore sempre e nunca esmoreça. E nunca esmoreça. No intervalo entre a promessa e a resposta, a oração não é uma estratégia para convencer a Deus. Não é para mudar o coração de Deus. Mas é um exercício contínuo, constante, de confiança. Quando a oração cessa, sabe o que acontece com você? Sabe o que acontece comigo? A fé fica enfraquecida. Sabe o que Deus tem falado comigo? Ore mais. Mas eu sou teimoso. Eu sou teimoso, sabe por quê? Porque eu gosto do conforto. Como diz e disse aqui o reverendo Lucas Silveira Fogaça, nós somos atraídos, especialmente os homens, pelo centro gravitacional do sofá. E aí o controle remoto, ele vem automaticamente para a sua mão, e aí você vai assistir, especialmente eu e alguns aqui, todos os programas de esporte. Especialmente se o seu time ganhou. E você fica ali horas vendo aquilo. E quanto tempo nós gastamos em oração? Eu confesso o meu pecado, queridos. Eu preciso orar mais. Isso é triste. Isso é triste porque o Senhor, Ele quer que nós dependamos dEle. E se nós não oramos, sabe o que está refletido nesta prática? Eu dependo de mim mesmo. Eu dependo da minha força. Eu dependo das minhas habilidades. Eu dependo daquilo que eu sei fazer. Aí quando dá ruim, aí você, humildezinho, vai até o Senhor. Senhor, me perdoe por ser assim. Perseverar em oração é manter a fé ativa. O intervalo entre a promessa e a resposta é o ambiente onde a oração se revela
na fé, não momentânea, mas perseverante. Queridos, você que é pai, você que é mãe, talvez você esteja orando pelo seu filho que não conheceu a Cristo ainda. Talvez você esteja orando há anos pelo seu filho que está afastado do Senhor. Você criou ele na igreja, ensinou as verdades do Senhor, mas ele se afastou em algum momento. E aí você tem orado por isso. Talvez o seu casamento esteja vivendo sob tensão constante. Talvez você tenha conversas que estão ali paradas, estagnadas, que não avançam. Promessas que parecem não produzir mudança. E aí começa a surgir no seu coração uma resignação silenciosa, dizendo assim, eu já fiz tudo que podia. E quando me vem isso à mente, eu me lembro do meu pai. Todas as vezes. Porque eu falava assim, Senhor, o Senhor vai transformar a vida desse miserável pecador aí? Que eu acho que nem o Senhor transforma esse incrédulo. Pois bem, foram muitos anos. E Deus transformou. Antes dele morrer. No final da vida dele. Mas eu lutei com Deus por várias vezes. Eu dizia, eu já fiz tudo que podia fazer. Entre a promessa e a resposta, continue orando. Talvez você esteja cansado emocionalmente e espiritualmente. Muitas pessoas estão exaustas. Trabalho excessivo, pressão financeira, sobrecarregado emocionalmente. E aí o desânimo começa a tomar conta da sua vida. Querido, busque o Senhor em oração. Clame ao Senhor. Porque quando você vai à presença do Senhor, não quer dizer que as circunstâncias vão mudar, mas o seu coração será redirecionado. Diante de tudo isso, não deixe estas situações furtarem a alegria do seu coração. Estabeleça uma regularidade na oração. Não apenas nas crises que elas vão se tornar mais intensas, mas ore regularmente. Ore pelas mesmas causas ao longo do tempo. Eu lembro da minha mãe que tinha um caderninho de oração e escrevia o nome das pessoas. E anos orando. Anos orando. Só pelo meu pai foram mais de 30. E eu, pecador, incrédulo, falava, esse daí vai para o inferno. Você não vai ser salvo, não. E ela ali, ó, permanecendo em oração, batendo na porta. Senhor, transforma a vida desse abençoado. Senhor, transforma a vida dele, Senhor. Transforma a vida do meu marido, Senhor. Converte o coração deste homem, Senhor. Todos os dias, sem cessar, orando. Essa oração é que mudou o coração do senhor Moacir Jaime Zanelato? Não, querido, foi Deus. Mas entre a promessa e a resposta, o Senhor guardou Dona Sônia Maria Zanelato. Com fé, crendo no Senhor. Então, transforme essa espera, meu amado, num espaço de comunhão, não de silêncio espiritual. Entre a promessa e a resposta, a oração mantém a nossa fé viva. Então, ore. Mas, em segundo lugar, a fé, ela enfrenta a injustiça sem perder a esperança. Dos versos 2 a 5, nós vemos agora Jesus apresentando dois personagens contrastantes. Um juiz que não teme a Deus e nem respeita homens. Está muito claro, e ele mesmo diz isso na parábola, o Senhor Jesus contando a parábola, dizendo que o juiz diz assim, eu não temo a Deus e nem respeito homem nenhum. Imagine presbítero, doutor, advogado Felipe Arantes, na frente de um juiz assim. A nossa doutora advogada Maria Cecília, na frente de um juiz que não respeita a Deus e nem a homem nenhum. Como é que está diante de um juiz assim? Como é que é estar diante de um juiz assim? E ele é descrito aqui de forma negativa em dois eixos fundamentais da ética bíblica. O relacionamento vertical e horizontal. Ele não crê em Deus e não respeita ninguém. O outro personagem é uma viúva. E
na cultura do primeiro século, viúva era uma espécie de símbolo máximo de vulnerabilidade social. Sem a proteção do marido. É interessante isso. Eu me lembro muito bem que um irmão da igreja, quando eu era jovem, adolescente, ensinou o seguinte: quando você estiver andando na rua, se você for casado, se você for noivo, né, eu vi que o Vitor está aí, viu, Vitor? É assim, viu? Você coloca a sua noiva sempre para o lado de dentro da calçada, para protegê-la. E aí, quando anda para o lado de fora, alguém diz assim: está vendendo a namorada? Está vendendo a noiva? Está vendendo a esposa? Conhece esse ditado? Mas por quê? Porque o homem guarda aquilo que o Senhor deu. Esta mulher não tinha o marido para guardá-la. Ela estava vulnerável, socialmente falando. Ela não tinha alguém que pudesse representá-la no poder jurídico. Ela não tinha influência econômica. Mas o Senhor Jesus aqui destaca uma característica da sua personalidade, da sua vida, muito interessante. Ela insiste. E o verbo usado aqui indica uma repetição contínua. Ela não faz um pedido isolado. Ela foi lá e falou: juiz, tem um adversário aqui, atende a minha causa. Não, ela retorna, ela pressiona, ela persevera. E o juiz, ele não atende por justiça. O texto deixa muito claro. Ele atende pelo incômodo. Essa mulher está me incomodando, vou atender, vou julgar a causa dela logo para ela ir embora daqui, parar de me encher as paciências. E a palavra usada, ela pode até indicar aqui, nesse incômodo, desgaste e até mesmo um constrangimento público. E é importante ressaltar, e que fique isso muito claro, Jesus não está comparando o juiz com Deus. Não faça essa comparação, porque não é isso que o texto está dizendo. Mas o que Jesus está fazendo aqui, ele está construindo um argumento do menor para o maior. Se um juiz injusto responde por insistência, quanto mais o Deus justo responderá aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Então, o texto ele confronta essa tensão real. A justiça divina é prometida, mas ainda não é plenamente visível. Dessa forma, me chama a atenção o que um autor que particularmente gosto muito dele, o pastor Paul David Tripp, ele diz o seguinte: a espera não é uma interrupção do plano de Deus. Ela é parte do plano de Deus. Ela é parte do plano de Deus. Quando nós compreendemos isso, a nossa interpretação entre o já e o ainda não, ela vai ser diferente. Porque eu sei que o que eu espero é fato. Eu sei que o que eu espero é concreto, é real. Isso vai me ajudar a interpretar todas as coisas que acontecem nesse intervalo. Então, a demora, que talvez você sinta que é um obstáculo, que é uma barreira, na verdade, sabe o que é? É instrumento de Deus para trabalhar no seu coração. É instrumento de Deus para trabalhar no meu coração. A viúva, ela não sabia o propósito da espera, mas a sua perseverança estava sendo moldada. Querido, entre a promessa e a resposta, Deus nunca está atrasado. Deus não está atrasado, meu amado. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando no meu coração. Ele está trabalhando no seu coração. Sabe qual é o nome disso? Redenção. Ele está nos redimindo. Este é o processo redentor do nosso Senhor no nosso coração. Ele trabalhando na minha vida, trabalhando na sua vida. Então, entre o intervalo da promessa e até a resposta, muitas vezes inclui experiências de injustiça, de sofrimento, de dor, de aparente silêncio de Deus. E aí você olha para todas as coisas e fala assim: não dá mais, não dá mais. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida, querido? Está redimindo você. Ele está trabalhando no seu coração. Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está fazendo com que você olhe para o lugar correto e não para vozes que tiram você do propósito de Deus.
Não, querido, Ele está redimindo você. E sabe o que acontece conosco, queridos? Com o nosso coração inclinado ao pecado? Você pode ficar desanimado quando você olha para a realidade em que nós vivemos. Porque as injustiças vão aumentando cada vez mais. É crise política. É a família sendo motivo de chacota em desfile de carnaval. É a justiça afrouxada por interesses pessoais, como nós vemos na nossa nação. São decisões judiciais controversas, é sensação de impunidade. E sabe qual é o risco que eu e você enfrentamos? Cinismo ou desesperança. Aí você olha para toda injustiça e você fala assim, para quê? Para quê? Entre a promessa e a resposta, a fé ora pelo país. A fé se prostra orando pela nossa nação. Sem idolatria política. Porque, infelizmente, isso tem tomado conta do coração de muitos de nós. Uma idolatria política. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no comando. E o que está acontecendo é redenção. Na minha vida e na sua vida. Olhe e interprete pela ótica da Escritura. Inclua oração na sua vida regular pelas autoridades. Para Deus converter o coração, para Deus ser gracioso, misericordioso para conosco, para ter misericórdia da nossa nação. Não permita que as notícias, que os stories, os reels, as mensagens que você vê no Instagram, que você vê aí no X, que você vê, sei lá onde você vê essas coisas. Que isso domine você e o seu coração. Não deixe que isso substitua a oração, querido. Continue orando por justiça. Mesmo quando o cenário parece imutável. Não confunda demora com indiferença divina. Permaneça firme, mesmo quando o mundo parece favorecer o injusto. A fé perseverante não ignora a justiça. Ela clama sem perder a esperança. A fé enfrenta a injustiça sem perder a esperança. Mas em terceiro lugar, a fé confia no caráter justo de Deus. O Senhor disse: ouvi o que diz o juiz iníquo. Jesus chama atenção para o contraste. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam continuamente dia e noite. E aqui o texto nos mostra 4 verdades teológicas profundas. Quais são essas verdades? Primeiro, Deus é justo. Deus é justo. Segundo, Ele tem um povo chamado, um povo eleito. Ele tem os seus escolhidos. Terceiro, este povo continua clamando. Quarto, Deus fará justiça. Pode ter certeza disso. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A expressão dia e noite reforça aqui a persistência. O clamor não é episódico, ele é constante. A pergunta retórica reforça a certeza. Deus fará justiça? Deus fará justiça. Deus vai fazer justiça. Mas o texto acrescenta uma tensão. Embora pareça demorado em defendê-los. E aqui nós temos que compreender algo muito importante. O tempo da resposta está subordinado à sabedoria soberana de Deus. A demora não é falha. É parte do plano redentivo. E isso toca numa outra doutrina bíblica, que é a doutrina da providência. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus governa tudo, inclusive o tempo. Deus governa o tempo. E Ele não é como
eu como pai, ou no seu trabalho, que nós respondemos sob pressão. Ele responde segundo a sua sabedoria eterna. O maior conforto do crente não é o controle das circunstâncias, queridos, mas a certeza do caráter de Deus. A nossa segurança não está na rapidez da resposta, mas na integridade do caráter de quem responde, do nosso Deus. Então, o intervalo entre a promessa e a resposta é o ambiente onde o caráter de Deus é provado no coração do crente. Você confia nesse Deus mesmo? Você sabe quem Ele é? Querido, quando você buscar o Senhor em oração, reafirme em oração quem Deus é. Mesmo antes de você pedir aquilo que você deseja. Lembre de quem Deus é. Leia e medite nos textos da Escritura que exaltam a fidelidade divina durante os períodos de espera. Resista à tentação de reinterpretar Deus à luz da demora, porque isso é o que o meu coração e o seu coração faz. Quando a coisa começa a ficar complicada e não temos a resposta daquilo que desejamos, a gente começa a reinterpretar Deus. É porque eu acho que Deus não é justo. Lembra do Salmo 73? O que o salmista faz lá? Ele diz assim, ele para de olhar para Deus e começa a olhar para o povo, e começa a olhar para os ímpios que prosperavam. Ele está dizendo assim, será que o senhor não percebe isso? Eu estou aqui, sendo afligido, sofrendo, e os ímpios estão aí, tranquilos, sadios, sossegados. Parece que nada acontece com eles, só comigo. Eu sofro, eu estou sofrendo. Eu estou enfrentando dificuldade. E eles aí só engordando, enriquecendo, vivendo como se não tivesse amanhã, e eu aqui aflito. Até que redirecionou o coração para o lugar certo. Entrei no santuário de Deus. E quando entrou no santuário de Deus, percebeu e lembrou de quem Deus era. Então, querido, não redirecione o coração, não reinterprete o coração, não olhe para Deus à luz do seu pecado, à luz da circunstância, à luz das notícias que você vê por aí. Não! Olhe por aquilo que a palavra diz, para aquilo que Deus é. A fé perseverante não se sustenta na rapidez da resposta, mas em quem Deus é. No caráter de Deus. Mas em quarto e último lugar, a fé verdadeira, ela permanece até o fim. É isso que diz o verso 8 do capítulo 18. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus encerra com uma pergunta que desloca o foco. A questão, queridos, não é se Deus fará justiça. Porque Ele vai fazer. Isso é fato. A questão é se haverá fé perseverante quando Ele vier. O foco final aqui é escatológico. E a escatologia, a minha percepção da consumação do fim dos tempos, a minha interpretação disso, ela influencia aqui e agora, no que eu faço hoje. Se eu gasto ou invisto a minha vida. Como foi dito aqui mais cedo. E a parábola termina sem descrever a justiça realizada. Ela termina perguntando sobre outra coisa, sobre permanência. Isso revela que a perseverança, queridos, é marca genuína da fé. É marca da fé genuína. Não é um dos pontos que nós cremos da tulipe? Fé. Nós temos a perseverança dos santos? Nós perseveramos. A fé que resiste à demora, ela demonstra, sabe o quê? Autenticidade, credibilidade. O maior perigo não é Deus não agir, é o discípulo desistir antes da resposta final, esmurecer. Por isso, mais uma vez, citando João Calvino, ele diz algo muito precioso sobre esse texto. João Calvino, ele diz: a perseverança é o dom pelo qual Deus sustenta até o fim aqueles que chamou para a salvação. A perseverança é o dom pelo qual Deus sustenta até o fim aqueles que chamou para a salvação. A pergunta final
de Jesus ela é escatológica. E o ponto aqui é, o que Calvino lembra, né, quando essa pergunta ele diz, haverá fé quando ele vier? Calvino lembra que a perseverança não é um mero esforço humano. Não é o que depende de mim ou de você. Mas é o dom sustentado por Deus. O que é a fé? É dom de Deus. Quem é que nos faz perseverar? O Senhor. A fé que permanece até o fim é evidência, sabe do quê? Da graça preservadora. Querido, entenda, há pessoas que começam bem, mas hoje vivem de maneira morna. A oração diminui, a palavra fica distante, e aquilo que parecia de fato fé, nunca foi. O que o Senhor nos chama? Se você foi chamado por Deus, Ele vai sustentá-lo, mas tem que ter uma resposta, minha e sua. Qual é essa resposta? Essa resposta é disciplina, é leitura bíblica, é estabelecer um compromisso inegociável de oração, de adoração pública no culto. A gente vive em uma cultura que relativiza tudo. E a nossa fé, ela é constantemente questionada. E sabe qual que é o risco que eu e você enfrentamos? É de adaptar o evangelho à pressão social. Por isso, você tem que entender o que a Escritura fala sobre quem Deus é, sobre quem você é, sobre o que Ele está fazendo. Reafirme a promessa. Reafirme e reforce os fundamentos doutrinários. Não negocie as convicções bíblicas, redentivas, por aceitação social. Pai, você está realmente preocupado com a fé dos seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela fé dos seus filhos num ambiente secularizado? Num ambiente que puxa você para longe de Deus? Você tem orado pelo seu filho? Você tem orado por algo muito importante? No dia que eu sentei para conversar com o senhor Carlos Roberto Pereira da Silva e com a dona Vera Lúcia da Costa, o senhor Carlos virou para mim e disse assim, eu oro por você desde o dia em que eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida. Eu falei, Jesus misericórdia. O homem orava por mim, sem saber quem eu era. Aí depois eu brinquei com ele, falei, o senhor me desejava na família. O senhor queria que eu estivesse nessa família. Mas sabe o que ele expressou naquele momento? Eu orei pelo marido da minha esposa, para que ele fosse um homem de Deus, para que ele fosse um homem crente, um homem temente a Deus, um homem que servisse a Deus. É assim que você ora pela futura esposa do seu filho? Pelo futuro esposo da sua filha? Ou pode ser qualquer um? Conhece lá na escola, a menina é bonita, é de família boa, é de família educada, tem uma boa educação. Só não é crente. Só não é crente. Mas eu não era e Deus me converteu. Então vai que acontece a mesma coisa comigo. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. E se não acontecer? E se não acontecer? Eu sei o que é viver dentro de uma casa onde uma mulher é crente e um homem não é crente. Eu sei o que é um homem fechar a porta e proibir a mulher e os filhos de ir para a igreja. Eu vivi isso. Você quer isso para o seu filho? A gente acha que julgo desigual é uma coisa tranquila. Sabe o que é isso? Isso é adaptar a escritura à pressão social, à pressão cultural. É pecado, querido. É pecado. Então, ore pelo seu filho para que ele conheça uma mulher de Deus, para que ele case com uma mulher crente e não aprove se ele começar a namorar com alguém que não é crente. Agora, para isso, seu filho tem que ser crente. A sua filha é a mesma coisa.
Ore com seus filhos, querido. Ensine o evangelho de forma intencional. Modele com perseverança a sua casa. Não se deixe adaptar pelas pressões dessa sociedade secularizada. O Senhor chamou você. Não barateie a fé. Jesus morreu por você, para que eu e você tenhamos uma vida nova, de santidade na presença dele, querido. Então, adore ao Senhor, modele a sua casa, avalie a sua vida a cada dia, buscando o Senhor em oração, perseverando na presença dele. Comprometa-se com perseverança a longo prazo. Entre a promessa e a resposta. A fé verdadeira não desaparece. Sabe o que acontece? Ela amadurece. Portanto, meus amados, quando nós olhamos aqui para o texto de Lucas capítulo 18, o que nós vemos? Nós vemos aqui um propósito nesse intervalo. Nós vemos um propósito nesse intervalo. E que propósito é esse? É o propósito de trabalhar no nosso coração. Entre o já e o ainda não. Entre a promessa e a resposta. Entre a oração e a justiça manifesta. Entre aquilo que o Senhor prometeu. Entre o já e o ainda não do reino. A viúva, ela não tinha poder. Mas o Senhor Jesus mostra nessa parábola que ela tinha perseverança. O discípulo, ele não controla o tempo. Mas ele tem acesso a um Deus que é justo. Jesus, ele não promete respostas imediatas, mas ele promete justiça certa. E a pergunta final ecoa sobre nós. O que o texto diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Que ele encontre na minha vida, na sua vida, em nós, uma fé que ora, uma fé que clama, uma fé que espera e uma fé que permanece. Porque entre a promessa e a resposta, é ali que a fé é formada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame graça sobre você e não desperdice essa espera. Olhe para cada momento, para cada situação, como o Senhor trabalhando no seu coração. Que você viva entre a promessa e a resposta uma vida de fé na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.